Até quinta-feira que vem, nós estaremos recebendo aqui no ND Notícias, nos estúdios do Voto Mais, os postulantes ao governo do estado de Santa Catarina. Hoje, na segunda rodada de entrevistas, segundo sorteio, o convidado é o candidato Jorge Bueira, do PDT. Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo Alceu. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por ter vindo e eu já começo abastecendo a minha curiosidade. O senhor estava afastado da política, por que o senhor voltou? A gente percebe no estado de Santa Catarina um estado de abandono. E esse estado de abandono é percebido porque nós temos uma produção e nós construímos um estado com uma produção diversificada e distribuída por todo o território catarinense. O esforço de todos os nossos catarinenses, os nossos ascendentes, os atuais, e construímos esse estado com inteligência. Vendemos valor agregado. Agora, parece que o catarinense ele não consegue mais progredir, ele não consegue mais melhorar de vida, porque o Estado não está fazendo a sua tarefa. Você imagina que hoje nós estamos discutindo a indústria 4.0, nós estamos discutindo as melhores tecnologias dentro da propriedade rural. O nosso comércio trouxe as melhores tecnologias de informação e de canais de venda que até alguns momentos atrás a gente não podia imaginar. Então, nós catarinenses fizemos a nossa tarefa. Agora, o Estado, da porteira da propriedade rural para fora, do portão da fábrica para fora e da porta do comércio para fora, não tem dado... Foi por essa razão que o senhor decidiu, então, colocar seu nome. Até porque os dois problemas principais, dizem muito respeito àquilo que sei fazer e que fiz durante o mandato, que o primeiro deles é qualificação pessoal e profissional. Todas as empresas, todos os trabalhadores estão ávidos por requalificação, até no sentido que todos nós sabemos, que nós temos um potencial de crescimento e de empregos qualificados no estado de Santa Catarina, só que nós não estamos conseguindo pessoas qualificadas. Mas como o governo atuaria nesse sentido, exatamente nesse ponto que o senhor expôs? Mas eu preciso falar, só finalizando, né, de que outro tema que é extremamente preocupante nesse momento e que gera estado de abandono é o descaso com as rodovias, tanto federais quanto estaduais. Nós precisamos melhorar a nossa logística. Agora, falando em... Mas o senhor não... Eu vou lhe interromper, não. Agora, o senhor não vai pedagiar as rodovias estaduais. Não. O senhor defende isso? Eu acho que tem muitas formas de resolver esses assuntos e a gente pode conversar. Mas eu vou lhe responder a primeira pergunta. Pois não. Que é sobre o tema educação, qualificação pessoal e profissional. Primeiro, todos têm o direito de crescer com igualdade de oportunidade, né? E nós temos que primeiro, acolher as nossas crianças, abraçar nossas crianças desde as creches, o ensino tem que ser em tempo integral, mas principalmente a nossa grande preocupação, e eu tenho feito essa discussão com os reitores das universidades federais, estaduais, com o sistema ACAF, e a grande preocupação hoje no estado de Santa Catarina é com o jovem do ensino médio, que o ano passado, por exemplo, 66 mil jovens abandonaram a escola. Isso significou 1 em cada 4 alunos, 25% dos nossos jovens do ensino médio. E como resolver a evasão escolar? Nós vamos garantir uma renda mínima, uma renda cidadã, para que esse jovem permaneça na escola, que ele tenha condições de se locomover, de pagar o ônibus. E de onde o senhor vai buscar esses recursos? De pagar o ônibus, de pagar o lanche. Olha, esses recursos nós podemos discutir o tema do duodécimo e assim como podemos discutir também os benefícios fiscais. Eu não tenho problema nenhum com benefício fiscal, mas se quiseres aprofundar o tema, também poderemos aprofundar os temas. Agora, o duodécimo, o senhor quer dizer reduzir os repasses para os poderes? Hoje no estado de Santa Catarina é 22,88% da arrecadação. Paraná é 18,6%, Rio Grande do Sul é 10%. E eu não quero fazer essa discussão
aqui de forma assodada. O que eu quero a partir do momento que a gente assumir o governo, chamar os deputados estaduais, porque isso vai pela LDO, evidentemente, que os 22,88%, 21,88% é discutido todos os anos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cabe aos deputados estaduais essa decisão anualmente, porque vai no projeto de lei. E eu gostaria de fazer a discussão para que a gente pudesse reduzir em torno de 20% aproximadamente, que trouxesse para os 18, isso dá 1,5 bilhão. E faria a renda cidadã para o jovem. Não só a renda cidadã, possivelmente com esses recursos e mais os recursos do Anedu, você pode inclusive bancar bolsas de estudo para garantir que os jovens, aumentar recursos do artigo 170, do artigo 171, para que os jovens egressos da escola pública possam ter uma bolsa integral e, além disso, também ganharem uma renda cidadã ou uma espécie de crédito educativo. Eu estudei com crédito educativo. Essa é uma das fontes. Candidato, já tentaram reduzir o 12º, a Justiça e o Ministério Público gritaram. E o Tribunal de Contas também. Deixa eu te dizer, Paulo Seu. Tanto o governador, assim como os deputados estaduais, eles são eleitos pelo mesmo catarinense. E todos têm responsabilidade com a sociedade. E, evidentemente, eu já estive deputado federal durante 4 mandatos e sei claramente como fazer essa discussão e o que o deputado quer. Ele quer, evidentemente, participar não só do ônus, mas do bônus também. Então, o responsável, no momento de alocar esses recursos, seriam, o bônus da alocação desses recursos seriam dos deputados estaduais que fariam isso através de emendas parlamentares para as diferentes universidades, conforme a sua região, evidentemente. Então, essa discussão a gente pode fazer, inclusive, de maneira republicana. Agora, todos têm que ter o bônus. Agora, o senhor, assumindo o governo do Estado, eleito agora dia 2 de outubro, o senhor, qual é a relação que o senhor pretende ter com o Legislativo? O senhor que já foi deputado federal 4 vezes. Nós vamos discutir com todos eles individualmente e vamos fazer a construção de forma coletiva. Aliás, eu defendo a participação de todos. Mas não distribuindo cargos e nem recursos. Não, eu acho que falando em cargos aqui, a gente tem que deixar muito claro que, inclusive, os cargos comissionados, os cargos de confiança, nós vamos buscar lá dentro do corpo de funcionários públicos que, notadamente, tem capacitação para exercer aquela função, reduzindo assim, evidentemente, os custos do Estado também. O senhor é a favor de reduzir a máquina do Estado? Claro, não tenho dúvida disso. De que maneira, candidato? Respeitando uma das formas de redução da máquina do Estado é como eu estou dizendo, reduzindo os cargos de confiança, ou no mínimo os cargos de confiança, não nomear a todos e aqueles que forem nomeados serem nomeados a partir do quadro do funcionalismo público, desde que tenha talento e competência para aquela função. Candidato, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor, em 2006, quando foi eleito pela primeira vez deputado federal, o senhor tinha um patrimônio de 600 mil. Em 2017, no seu 3º mandato de deputado federal, o seu patrimônio já estava em 6 milhões. Política enriquece? Eu sou empresário do ramo metal mecânico. Eu comecei muito pequeno. Microempresário e com apoio da minha esposa, da minha família, ao longo desses 44 anos enquanto empresário, nós geramos e gerimos essas empresas com apoio de mais de 1.000 colaboradores. Então, eu venho da indústria, meu local é fábrica, eu não sou político profissional. E quero lhe dizer que, enquanto deputado federal, eu fui o deputado federal mais econômico do Brasil. Eu não alugava carro, porque o motorista ficava, em primeiro lugar, dormindo o dia inteiro dentro do carro. Eu não cobrava não ressarcia a minha refeição da sociedade, porque se fosse ou não fosse deputado, eu teria que comer de qualquer jeito. Eu não alugava carro aqui no estado, eu alugava com o meu e não ressarcia o combustível que eu usava porque eu não sabia se estava usando para mim ou para a sociedade. Quando terminou o mandato, me disseram que eu tinha
um auxílio mudança. Eu digo, não, senhor, não, muito obrigado, eu só tenho uma mala para carregar. Aprendi com a minha mãe, que viúva, perdi o pai com 12 anos, que ela disse, meu filho, nunca leve para lugar nenhum e nunca traga para casa aquilo que não te pertence. E foi dessa forma que eu agi quando terminou o mandato, 16 anos, eu renunciei à aposentadoria, porque não sou político profissional. E quero dizer mais, eu votei contra o fundão e não uso o fundão na minha campanha. Nem o fundo partidário. Nem o fundo partidário. Não uso nada na minha campanha. Não tem recurso de fundão, de fundo partidário. Tem recursos pessoais, sim. E é isso que a gente está fazendo. Dá para fazer campanha sem ter o fundão? Eu estou fazendo a campanha sem ter o fundão. Faço uma campanha franciscana. O meu motorista, para te ter noção, é o meu genro, que está aqui. Que está aqui comigo. Nós não temos uma grande estrutura de campanha, embora eu corra todo o estado, um dia em São Miguel, no outro dia está em Joinville, no outro dia está em Chapecó, o outro dia em Florianópolis. Ontem à noite eu vim em Florianópolis, saí de Joinville, vim em Florianópolis, fui para Blumenau. E dirigindo muitas vezes o carro, se revezando. Então, o que a gente vem trazendo é uma proposta de campanha franciscana, com respeito primeiro ao dinheiro público e mostrando claramente para a sociedade que assim que assumir o governo, é assim que é o meu jeito de ser. E é dessa maneira que eu vou governar, com um rigoroso controle aquilo que é público. E o que eu tenho na vida, eu ganhei trabalhando dentro das minhas empresas. Não tem nada que desabone a minha conduta durante a vida inteira. E quero dizer mais, possivelmente os recursos que eu tenho são bem maiores do que esse. Mais do que os 6 milhões que eu acabei de citar. Candidato, outro ponto que eu gostaria de lhe colocar, o senhor falou numa fonte de recursos pelo duodécimo. Em relação ao ICMS, como é que o senhor vai tratar o ICMS, que teve algumas convulsões durante alguns períodos aqui, em relação ao ICMS muito elevado, outra hora elevavam o ICMS até agredindo o agronegócio. Como é que o senhor vai tratar o imposto? Nós não vamos aumentar imposto. Esse é o primeiro tema que a gente tem que deixar muito claro para a sociedade. E nem eu sou contra o incentivo fiscal. Agora, no orçamento de 45 bilhões, nós temos 15 bilhões que é renúncia fiscal. É 33% do orçamento. E o que nós propomos? Eu tenho um projeto a nível nacional que lá a renúncia fiscal são 440 bilhões, que ele é um projeto que cria indicadores. E se uma determinada empresa der conta daqueles indicadores que ela mesma propôs, se ela não der conta dos indicadores durante 2 anos consecutivos, ela perde, ou 3 anos alternados. E esse projeto nós faríamos aqui, o estudo que nós temos lá, que isso reduz aproximadamente em torno de 20% a renúncia fiscal. Aqui seriam 3 bilhões, é outra fonte de recursos. Mas nós temos um problema muito maior ainda em função dessa renúncia fiscal, que 80% desses valores vai para 2% das empresas. E o grande gerador de emprego e renda é a micro, média e pequena empresa. Nós temos que, de fato, rediscutir esse assunto de renúncia fiscal, que é basicamente a nível de ICMS, que é a arrecadação do Estado. Então, eu acho que só aí já é uma outra grande fonte de recurso, porque atualmente essa renúncia fiscal não tem nenhuma transparência. Quem ganha mais e quem ganha menos. A única fonte que eu consegui, estudando todo o orçamento do Estado, é que 80% desse valor vai para 2% das empresas. Quem é, quem não é, quem recebe, quem não recebe. Aliás, o orçamento da União, eu consigo saber o que foi pago, quanto foi pago e para quem foi pago. Aqui no orçamento do Estado eu não consigo, eu só sei saber que gastou. Agora, para quem pagou, o que foi, o que não foi, talvez seja... Falta transparência, o senhor promete transparência. Assim, pinga fogo. Só eu quero finalizar com relação ao termo transparência. Não, eu só queria saber se o senhor é a favor da privatização da Casan e da Celesc. Não, eu sou contra. O senhor é contra a privatização. Outra coisa, chegando no segundo turno, se Ciro Gomes não chegar no segundo turno, for Lula e Bolsonaro, o senhor já foi eleito 3 vezes pelo PT, o senhor vai de Lula? O Ciro vai chegar no segundo turno.
O senhor está convicto disso, também não poderia dizer nada convicto diferente. disso e tenho quase convicção. Só para ter noção, a eleição do Jacques Wagner na Bahia, e quem me falou foi o próprio Jacques Wagner, 3 dias antes ele era o 4º colocado, ele ganhou no primeiro turno. O senhor tem 45 minutos para se despedir. Olha, primeiro eu quero dizer que quero fazer um governo com apoio e participação da sociedade, principalmente fiscalização da sociedade. Nenhum governante tem condições mais de dar conta da tarefa de fiscalizar e gerir esse Estado que é muito, muito grande. Então, a primeira coisa que nós vamos trazer é o apoio e a fiscalização da sociedade. E vamos lembrar claramente que o orçamento da União, do Estado, é de 45 bilhões. Você quer continuar trabalhando na roça, na fábrica, no comércio, para que aquela moçada toda traga a turma da boquinha e você tenha que ficar suando e tirar, inclusive, recursos da folha de pagamento. Obrigado, candidato. Boa sorte para o senhor. Obrigado, eu que agradeço.